Agora uma parte bem importante aqui do Twinmotion é os Reflections Probe. No caso aqui, em português, ele está como investigações de reflexão. Eu vou até mudar aqui a posição do Sol, para a gente poder entender melhor. Trocar aqui a hora do dia. Vou mudar também a orientação, para o Sol incidir mais aqui na nossa fachada. E vocês podem ver aqui que os nossos reflexos estão bem borrados, eles até não estão muito nítidos. Pode ver que ele reflete até uma parte e acaba parando de refletir a partir de um certo ponto. Então aqui a gente pode simplesmente, vou até diminuir a opacidade aqui do vidro, para ele estar um pouco opaco também. Vou colocar então aqui em investigações de reflexão, a gente tem tanto como esfera quanto no formato de cubo. Eu geralmente utilizo o formato de cubo aqui, porque as nossas cenas geralmente têm faces com o formato de cubo, né? Por exemplo, aqui não é uma face arredondada, e eu geralmente gosto de utilizar o formato de cubo. Então aqui a gente tem nosso Reflection Probe. Basicamente ele vai tudo que tiver dentro do nosso cubo, ele vai identificar e vai melhorar as reflexões. Então, por exemplo, aqui eu posso mudar o tamanho. Vocês podem ver aqui que ele está modificando a reflexão. Já está refletindo bem mais o nosso entorno, no caso as árvores. Então aqui, por exemplo, eu vou diminuir a opacidade. Vocês podem ver aqui que ele já melhorou bastante o reflexo da nossa cena. Apesar de que ainda ele tem um pouquinho de erro, mas é devido a também ter uma janela lá atrás. Então a gente teria que encaixar melhor esse Reflection Probe. Mas só para mostrar para vocês aqui, claro, o nosso vidro, nesse caso aqui, ele não vai ser tão opaco. Então vou diminuir aqui um pouco. Eu vou até trocar a cor dele, vou trocar o material já também, que eu acabei esquecendo. Então vamos em materiais aqui, vou colocar esse Clear Glass mesmo, deixar um vidro mais claro. E vou deixar um pouco mais escuro. Vou aumentar um pouco a opacidade, para ter um pouco mais de reflexo. Vocês podem ver aqui que o vidro ele já mudou completamente, né? Então se a gente, por exemplo, tirar o Reflection Probe, a gente não tem reflexo. E com o Reflection Probe a gente tem reflexo também. Então o Reflection Probe ele também acaba atingindo aqui alguns materiais, como por exemplo a madeira. Vocês podem ver aqui que a madeira está sendo afetada até um certo ponto, porque o Reflection Probe ele só está, no caso, englobando essa parte da cena. Então a gente teria que aumentar e colocar na casa toda, ou multiplicar o número de Reflection Probe. Também conforme você aumenta o tamanho dele, a nossa cena, os reflexos podem distorcer um pouco. Então, por exemplo, aqui se eu aumentar, a gente vai englobar mais a cena, engloba toda a casa, mas tem alguns casos que não é muito legal fazer isso, porque ele acaba distorcendo muito os nossos reflexos. Então, por exemplo, aqui, vou deixar nesse valor de 26. A transição, eu gosto sempre de deixar no 0. A luminosidade seria a luminosidade das nossas superfícies que estão refletindo. No caso aqui, por exemplo, o metal, vocês podem ver também que ele muda a luminosidade. Aqui eu geralmente deixo no valor padrão de 1. Em alguns casos eu aumento um pouco. Eu vou até aumentar um pouco aqui, que eu acho que está bacana. Em atualizar, vocês têm que sempre se atentar a isso, porque conforme a gente vai mexendo na nossa cena, a gente precisa atualizar os nossos box de Reflection Probe. Então, por exemplo, se eu modificar, vou até colocar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar um objeto, um primitivo aqui, por exemplo, um box grande aqui. Se você visualizar aqui no nosso Reflection Probe, ele não está refletindo o nosso box. Então, por exemplo, eu venho aqui no nosso box de Reflection Probe, agora ele está refletindo. A gente colocar para atualizar, ele já está mostrando o reflexo. Então até aqui eu vou vir aqui do lado do nosso box, vou deletar ele, e a partir do momento que eu atualizo, ele some. Uma configuração importante, então pessoal, voltamos lá nas nossas preferências do programa. A gente pode vir acessar essa aba teclando Ctrl mais P. Aqui a gente tem resolução do volume de reflexão. Como eu já comentei lá na primeira aula, se a gente deixar aqui nos maiores valores, ele vai pesar um pouco mais a nossa cena, mas ele vai mostrar os melhores reflexos aqui da nossa cena. Então aqui em exportar sempre deixe no valor máximo. E em viewport, caso a cena esteja muito pesada, você pode passar aqui para 64.
podem ver que ele reduziu a qualidade dos reflexos, mas também ele aumenta os nossos frames por segundo. Então aqui eu vou deixar em 1024, que ainda está leve a nossa cena. E outra questão importante é que em exportar, a gente sempre marca o atualizar reflexões para ele atualizar automaticamente a hora que a gente for exportar a nossa imagem ou vídeo. Então a gente não vai precisar estar vindo aqui em um por um e atualizando. Então é isso, pessoal. Sempre quando forem utilizar o Box Reflection Pro, sempre ter essa questão aqui de englobar a nossa cena. Como eu disse, você não precisa englobar toda a nossa cena. Por exemplo, se a gente está fazendo um take aqui, a gente pode colocar nosso box, por exemplo, só pegando aqui na parte da frente. E também sempre se atentar a essa questão aqui de atualizar. Vou até voltar aqui para a nossa imagem, que eu mudei as configurações do sol lá na nossa viewport, mas acabei não salvando aqui as configurações. Então eu só venho aqui em local, novamente. Vou até reduzir um pouco o horário do dia e mudar aqui a orientação solar. E também só vou fazer um ajuste pequeno na nossa câmera. Eu achei que estava cortando esse pilar aqui muito, eu ainda quero mostrar ele. Então só vou vir aqui e clicar em atualizar para a gente dar seguimento na nossa cena. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. E se você quer aprender mais sobre Twinmotion, conheça também nosso curso completo avançado clicando no link que está aparecendo aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Nos siga também no Instagram, o @estudiomv3d, para se manter informado sobre os novos vídeos e também com conteúdos exclusivos sobre Twinmotion.